boa noite a todos. E antes da gente começar, acho que é uma dúvida não só minha, mas de todos os membros que estão aqui. Mas eu queria saber quem são vocês que estão assistindo, né? Se vocês quiserem, eu sei que ali tem tipo nome, idade, mas eu queria saber da onde vocês falam, assim. Qual é a cidade de vocês? Se vocês são de uma equipe de robótica, então pode ser nome e equipe para quem tá numa equipe. Enfim, gente, se apresentem aí no chat que eu quero conhecê-los. Eu sei que tem o pessoal de comunicação da GC for Tomorrow aí, né? Mas me apresentando de forma breve, sem ser muito da parte tech de equipe, eu fiz isso em uma apresentação esses dias. Eu gostei muito da abordagem, como é que foi com os alunos, então eu estou trazendo para vocês também. Mas eu trouxe um mood board da pessoa que eu sou. Eu acho que é mais tranquilo em algumas maneiras, assim. Então, para vocês me conhecerem através da Lulu da robótica, digamos assim. Então, eu gosto muito de doces em gerais, do Homem-Aranha. Eu amo muito Homem-Aranha. O Imagine Dragons, o Clube Penguin, eu jogo LOL e entre várias outras coisas, né? E aí, só um adentro aos meus mentores que estão comigo, eu não tô conseguindo, eu não tô lendo o chat, tá? Então, se tiver algum comentário, alguma coisa, vocês podem me interromper aí e falar comigo. E se entrar alguém na chamada aqui, pode me sinalizar. Beleza? Então, de forma bem breve, gente, vou me formar esse ano em design gráfico pela Uniriter e eu também estou fazendo licenciatura em computação e robótica na URGS. E eu trouxe, sim, essa temática de workshop hoje, muito para trazer a questão da comunicação como parte da robótica também. Eu acho que a gente ainda tem muito estereótipo, ou a gente já teve, acredito que muitos de vocês, antes de ingressar na robótica, já teve aquela perspectiva de que a robótica é algo muito nerd, muito de engenharia, muito de programação, e que na verdade é um lugar onde tu pode explorar a tua parte criativa. Então, eu comecei a minha trajetória, eu sou de São Leopoldo, Rio Grande do Sul, e eu comecei como parte da primeira geração da equipe Tech Robot 9166 do SESI de São Leopoldo. Atualmente eu sou mentora de marketing da Magic Eisen, que é uma equipe de Florianópolis, então eu sou a única mentora que não é do estado de Santa Catarina, né? E atualmente eu sou técnica da GC Fortumol. E eu trago isso porque na minha apresentação tem muitos detalhes, vocês vão ver até que o design muda, mas eu deixei permanecer dessa forma, porque tem muito conteúdo que eu acabei elaborando com o Lulu da Robótica e outros para capacitação da Magic Eisen como mentora de marketing, então eu acho que tem muitos conteúdos assim que a gente combinou com eles, de estratégias que a gente usou na nossa equipe que a gente gostaria de expandir. Então vocês vão ver que tipo se mudar assim os slides, claro, tudo foi construído, mas enfim, né, o design vai alternando um pouquinho. Então aí algumas fotos de como tudo começou aqui em São Leopoldo, parte da Tech. Então, de forma bem breve, acho importante comentar. Mas eu tinha muito essa perspectiva, assim, da robótica ser algo muito nerd e tal. E quando eu entrei na robótica, eu fiz parte. Eu fui competidora durante 3 anos e 2 anos foi sendo na área de programação. E no final do ano, eu acabei migrando para marketing por conta do meu técnico ter chegado em mim e falado: olha, eu acho que tu deve explorar essa área. E desde então, no meu terceiro ano de ensino médio, eu fui capitã de arena, então era responsável pelas estratégias do robô, mesmo sendo da parte de marketing. Então eu acabei fazendo designs e artes para a parte mais estratégica, e meio que tudo isso foi com a Tech, né, que acabou surgindo essa paixão pela comunicação para a robótica, para essa área tech, e foi o que acabou surgindo a Lulu da robótica que é hoje. Então eu acho que é algo importante de dizer, porque não foi algo que, tipo, uou, entrei na robótica, eu amo comunicação, tudo é mil maravilhas, eu sei me comunicar com as pessoas. Não foi assim, demorou muito tempo para isso acontecer. Enfim, eu acho que é um ponto bem interessante de comentar. O que que eu tenho para falar para vocês de dicas, então, é pegar um caderno, né, uma sua caneta favorita, ou abrir uma notas no celular, alguma coisa, porque por mais que eu vá passar para vocês esse material depois, eu acho que tem algumas coisas assim que na hora é legal anotando
E para fixar bem o material, é bastante conteúdo, assim, mas é de uma forma leve e realmente destrinchando essa área de comunicação. Então, hoje eu quero mais falar com vocês de como que a área de comunicação e na criação de estratégias de marketing, ela pode impulsionar uma equipe de robótica. Porque a gente fala, né, categorias de robôs industriais, como é que a gente insere o marketing nisso, né? Tem a parte de design também, que eu vou falar semana que vem, vou abrir o convite para vocês ao final da apresentação, mas acredito que tem toda essa questão, assim, que às vezes a gente fica pensando como é que. Será que para eu postar um post no Instagram é só postar, é só criar e deu, em qualquer horário? Tem uma quantidade de dias, então é muito legal a gente ter algumas dessas respostas em mente para conseguir criar. Então, sobre hoje, né, a gente vai falar muito sobre a questão da falta de comunicação no mundo da robótica, como atrair e identificar o meu público-alvo, algumas estratégias como o Golden Circle, o 5W2H, que são alguns métodos de marketing. A GC for Tomorrow, provavelmente alguém está revirando o olho nessa hora, porque eles não cansam de eu falar o 5W2H, mas é realmente muito importante, ele ajuda em muitas questões. A questão de vocês identificar qual que é o valor da equipe e o que que vocês querem transmitir, como que vocês criam uma legenda no Instagram, quando é que vocês vão postar reels, carrossel, qual que é o melhor horário para publicar, como é que vocês criam um cronograma de postagem, e enfim, né, como é que tu organiza a tua equipe interna. E aí, até o momento que eu queria comentar é que eu acabei colocando ali, né, sobre as categorias de robótica para esse workshop, e eu queria dizer que qualquer aluno que está presente hoje, mesmo não participando de uma equipe de robótica, é um conteúdo que dá para entender, porque ele foi. Toda essa base que eu aprendi foi por conta do curso de design e pela formação de marketing digital do curso do Geração Caldeira aqui em Porto Alegre. Ele é um curso que capacita e emprega jovens de 16 a 24 anos, gratuito para quem quer se inscrever ano que vem, né, na etapa online. Mas então, não, se, né, Luiz, eu não faço parte de uma equipe de robótica, será que eu vou entender o que vai acontecer hoje? Pode ficar tranquilo que é um conteúdo bem didático e ele é bem compreensível para qualquer categoria e para qualquer jovem também. Eu queria começar o workshop de hoje com uma frase. Eu sou bem nerdolona, né? Meus queridos alunos adoram reforçar essa frase, mas eu gosto muito de matemática, de lógica e sempre fui uma pessoa de exatas. E migrar para a área de comunicação realmente foi algo muito diferente para mim e da questão de escrita, tudo. Eu gostava, mas de entender esse processo criativo e as coisas acabaram ficando mais leves quando eu percebi que marketing é igual matemática. Então, existem várias maneiras de resolver o mesmo problema. Então, tem muitas coisas, às vezes, que eu vejo no Instagram ou vejo em páginas, né, de pessoas comentando, não, porque se tu quer viralizar, tu tem que fazer isso. Ah, se tu quer ter seguidores, tu tem que postar uma vez por semana. Então, tipo, são regras que cada pessoa diz de uma maneira diferente, mas a gente tem que entender que realmente marketing é igual matemática. Então, por exemplo, a matemática ela tem um problema que ela te dá e tu precisa chegar ao resultado. Tem infinitas maneiras de chegar ao resultado. Vocês não brincam que no Enem vocês gostam de resolver tudo por regra de três? Se por regra de três vocês encontraram o resultado que vocês precisavam, tá perfeito. Então não tem uma regra específica, vai da criatividade do próprio autor de como que tu vai chegar até a resolução necessária conforme a sua realidade também. Então, né, por exemplo, você vai postar todos os dias, mas aí você trabalha, você estuda, então são várias questões assim que a gente tem que levar em consideração. Então, né, ou seja, não é uma regra específica, não é uma regra específica, use sua criatividade. Então, hoje, o workshop ele vai rodar numa pergunta principal, que é como o alcance digital pode ser a ponte da expansão da robótica no Brasil. Eu acho que quando a gente fala em robótica, né, em expandir a robótica, a gente pensa em muitas ações práticas, em ter kit de robótica, em ter deslocamento, em participar de feira, mas a gente às vezes não percebe que a gente também pode fazer isso de maneira digital. Então, até alguns eventos que são presenciais podem ter tido contato inicialmente de forma virtual, não sei, mas é uma pergunta legal a se pensar. E daí, eu quero trazer para vocês, com base nessa pergunta, o que foi desenvolvido no projeto que eu faço.
Então, a Lulu da Robótica hoje tem um projeto que se chama A Robótica Como Você Nunca Viu, que ele é um projeto que busca expandir o mundo STEAM para os jovens no Brasil através de iniciativas criativas nas redes sociais, estratégias de comunicação, né? Então, eu vou trazer qual que foi a base desse projeto e qual que foi o fim nisso, porque eu acho que isso é um bom meio de começar e de entender como que a comunicação digital pode ser um impacto, tá? Então, trazendo para vocês, hoje a gente tem mais de 250 equipes de robótica no Brasil, da categoria da FIRST, então contando FRC, FTC, FLL. Agora a gente tem ainda mais com a criação de novas equipes de FLL, né? Só que isso é um número extremamente baixo, porque nos Estados Unidos, por exemplo, a gente tem mais de 5.000, 10.000 equipes só de FRC. A FRC, para quem não está habituado com a robótica aqui, ela é a categoria de mais alto custo das competições da FIRST. Então, ela é de ensino médio, são robôs industriais, então é um dinheiro muito grande para ser investido nesses torneios. Então, aqui no Brasil, a gente tem agora umas 82 equipes, nos Estados Unidos a gente tem 10.000. Então tem essa questão que realmente aqui é uma realidade muito distante a questão de participar de competições de robótica, né? Então isso se dá por três fatores. A primeira é que a FIRST ela não é conhecida no Brasil. E reconhecida e conhecida são coisas diferentes. Por exemplo, tá? A FIRST, quando algo ele é conhecido, significa que a pessoa conhece algo ou não conhece. Então, tipo, as pessoas realmente não sabem que a FIRST, as competições da FIRST, ela existe. Agora, se soubessem que ela existe, o impacto que é, e realmente, tipo assim, eu não acho necessário, aí a gente diria que ela não é reconhecida, né? Então, no nosso caso, considerando que a FRC, que é a maior categoria, a gente só teve um torneio no Brasil a partir de 2022, já comprova essa teoria. A segunda é que as formas de comunicações nas redes sociais não abrangem a comunidade. E por que que eu digo isso? Acho que vejo assim, e na pesquisa do projeto, às vezes tem muitas equipes que às vezes vão espalhar algum projeto, alguma coisa, e usam linguagens muito técnicas. Vou dar um exemplo aqui. Chegou uma pessoa, e ela quer perguntar contigo qual que é a temporada desse ano. E daí tu fala assim, porque eu construí um shooter que tem um mecanismo, que tem um intake, que pega o riff, que não sei o quê. Então, não é uma linguagem que a pessoa está acostumada e tu vai se passar por alguém chato ou alguém nerd porque tu não compreendeu a conversa que está acontecendo ali. Então, tipo, como é que eu explico o que que é o torneio com palavras onde, mesmo que a pessoa nunca tenha ouvido falar em robótica, ela possa entender? Como é que eu prendo a atenção da pessoa nesse quesito, né? E a terceira, obviamente, é a questão da falta de infraestrutura. Então, a gente tem muitas das questões de ter um laboratório de robótica, de ter uma estrutura necessária. Tu vai construir uma equipe, né? Como é que tu vai ter os materiais de eletrônica, ter uma van que leve eles? Então, acho que tem esses três pontos principais que é o principal motivo da gente ainda não ter tantas categorias de competições no Brasil. Então, com isso, a gente chega à conclusão que a robótica, ela não é acessível. E aí entra a hipótese: a comunicação, ela pode ser a chave disso? Então, como que a falta da acessibilidade da robótica pode ser resolvida com a comunicação? Será que só a comunicação consegue resolver esse problema? E daí a gente entra em outra afirmação, tá? Em outra pergunta: como eu vou investir em algo que eu não sei que existe? Então eu não posso exigir e falar assim, porque as escolas não querem investir na robótica educacional. Mas elas sabem que elas podem ter acesso, sei lá, elas sabem que a cada ano tem um edital aberto, que a escola concorre a um kit tal, que tem alguns subsídios, que se ela for de escola pública o valor é isentado. Entende que tem muitas questões, então a gente não pode largar para o mundo que tá tudo dando errado, que ninguém liga para robótica, se as pessoas elas não têm o conhecimento necessário. Então cabe a gente, como equipe de robótica, transmitir esses valores, né? E aí, eu trago uma foto da equipe GC for Tomorrow, porque a equipe GC, ela é a primeira entrega e comprovação da teoria do projeto feito há um ano atrás. Então, o projeto, durante uma feira da URGS, foi criada a hipótese que a gente poderia ter novas equipes se
o lugar soubesse da possibilidade. Então, desde que eu tô no ensino médio ali, 2023, que eu fiz o curso do Geração Caldeira, que é esse programa de jovens no Instituto, tinha muito essa questão dos valores do programa e do hub de inovação, né? O Instituto Caldeira hoje é o maior hub de inovação da América Latina e ele é sem fins lucrativos e ele tem essa parte educacional e ele é muito a First, ele é tipo a First, tu, sei lá, é como se tu estivesse trabalhando na First. Tem o Gracious Professionalism, que é muito o espírito do DALI, que a gente chama ali, né? Então é algo que eu comecei a fazer as postagens da robótica usando uma linguagem onde qualquer jovem possa entender. Foi durante esse processo, chegou um momento no meu trabalho, eu comecei a trabalhar esse ano e o meu chefe chegou para mim, olha, eu vi que tu posta as coisas da robótica, o pessoal do meu trabalho começou a me chamar, né, porque a Luísa é a da robótica e tal, né? E chegou um momento em que o meu chefe disse: Olha, eu vi, né, que tu compartilha essas coisas de torneio, que tu diz que é muito importante. Será que a gente poderia ter uma equipe aqui, assim? Como é que funciona isso? Então, eu acho que a maioria, as pessoas aqui devem saber que na robótica a gente tem aqueles cadernos de documentação gigantesco, tipo um diário de bordo, para quem está acostumado a projetos de escola, né? Eu fiz um caderno daquele em 2 dias explicando a FRC do zero, tipo, o que que era, qual que é a importância, como que a gente pode investir. Isso misturando comunicação, marketing, design, estratégias de escrita dentro do texto. Então, cheguei no chefe e falei, olha, tá aqui os motivos do porquê que a gente tem que ter uma equipe. E ali, em 4 semanas, a gente já tinha uma nova equipe de FRC em Porto Alegre, 100% criada, né, por alunos de escola pública. E eu trago o exemplo da equipe porque ela é e foi, né, a primeira confirmação de que a comunicação pode sim ser a chave do problema da robótica não ser acessível, porque se tem um lugar onde muitas pessoas querem investir na educação, mas não sabem no que elas podem investir, eu acho que é o ponto inicial, assim. Então eu digo para vocês que já é um exemplo real. ah, Depois de um ano construindo o projeto, foi realizado a equipe, né? Mas eu acho que é um ponto muito legal de comentar para vocês. E eu queria saber, o pessoal do chat está vivo? Até aqui tudo bem? Se puderem me comentar como é que tá aí, tomar uma água. Se eu tô indo rápido demais, vocês me avisam, tá? Tá perfeito. Tá de boa? Sim, Show! Então tá, galera. Alguns conceitos básicos agora, começando oficialmente no workshop. Qual que é a definição de marketing em si, tá? Marketing, ele é o conjunto de estratégias e processos que visam criar, comunicar e entregar valor com o objetivo de atrair pessoas. E na robótica, o marketing ele é essencial na questão das ações de campanhas, ações sociais, criação de conteúdo nas mídias sociais e a própria ampliação da robótica. E aí, o que que é muito importante antes da gente começar qualquer conteúdo de rede social, qualquer coisa, qualquer post no LinkedIn, post do YouTube, vocês têm que ter um briefing da equipe. E o que que é um briefing, tá? Trazendo para o português. Ele é um documento que ele reúne várias informações essenciais para executar um projeto. Então, vamos supor, tu quer fazer um cartaz da importância, deixa eu pensar, sei lá, a importância do chocolate na vida do adolescente. Vamos supor. Tu vai fazer um briefing que vai dizer o que que tu quer fazer. Então, eu preciso de um cartaz tamanho A2, que diga que o chocolate é importante para o aluno. Por conta disso, 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 por conta das pesquisas tal, eu preciso que tenha uma foto de um aluno comendo um chocolate. Isso é o briefing, tu vai detalhar o que tu precisa. Aí com isso depois tu vai criar o branding, que é a questão da identidade visual, tá? Mas isso a gente vai falar mais pra frente. Mas o que que aí no final eu vou trazer algumas missões pra vocês, tá? Mas é muito importante vocês terem definido essas 7 perguntas essenciais que fazem parte do 5W2H. O 5W2H é um método na comunicação que a gente utiliza para estruturar coisas do básico, assim, e ter a ideia do que o teu projeto ou o que a tua página, por exemplo, ela quer transmitir antes que tu faça o conteúdo em si.
Então, para que tu consiga construir um projeto de excelência, isso para qualquer coisa, tá? Se vocês forem criar um projeto, uma campanha, é muito bom. Começa pelo 5W2H. Quer fazer um workshop? Faz o 5W2H. Porque às vezes a gente vai para a parte prática, eu quero fazer um slide, eu quero fazer a apresentação. Só que se tu não tem a base bem fundamentada, o resto, no final, vai ser uma bagunça, não vai ter propósito, não vai ter entendimento. Então é muito bom se a base tá bem feita, o resto é só, enfim, é só consequência. Então, o 5W2H tem essas 7 perguntas, que é o que, por quê, onde, quem, quando, como e quanto. E por que que isso é importante? É importante vocês terem um 5W2H da equipe de vocês. Então, vou dar um exemplo da GC Fortmore, tá? O que ela é? Ela é uma equipe de robótica da categoria First Robotics Competition. Tipo, por quê? Por que que ela existe? Né? Ela existe para incentivar jovens a ingressarem na robótica de escola, sabe? Então, assim, vai. Aonde? Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Quem? Ela é formada por 14 alunos de escola pública. Quando ela acontece? Aí a gente leva em consideração a temporada da robótica, né? É um ano e tal. Mas, enfim, isso aí são detalhes. E ainda, nos primeiros passos do briefing, a gente tem que ter algumas coisas bem importantes. Eu vi que a Amanda tá com a mão levantada. Eu só vou finalizar essa parte e eu vou te chamar, tá? É, a primeira pergunta é o que eu quero representar como equipe. Eu quero espalhar informação, eu quero ser uma equipe acolhedora que, enfim, tem essa questão de empatia. Qual que é a principal missão da minha equipe e qual que é o meu tom de voz? Essa questão do tom de voz, eu dei alguns exemplos, tá? Divertido, e jovem, sério e profissional. E a gente diz isso porque, por exemplo, tá? Se vocês forem agora abre o Instagram da Apple ali, eles vão fazer um post do iPhone 17 laranja. Vocês não vão abrir a legenda da Apple e ele vai falar: Fala galera, tudo bem? Olha só, lançou o iPhone laranja aparecendo a Shopee. Ele não vai falar isso, porque o tom da Apple é sério, é destinado para pessoas adultas, sei lá, que já tem um emprego, que já tem uma condição financeira maior, né? Aí agora vocês vão no Instagram do BK. O Instagram do BK não vai fazer um post de hambúrguer da Wandinha e vai falar assim: é com grande orgulho que anunciamos o nosso novo hambúrguer. Não vai, porque o público dele são jovens, então eles têm que falar com um tom mais divertido para que chegue às pessoas certas. Então, essas perguntas eu vou passar também para vocês por e-mail depois, mas é muito legal. Não é um processo tipo, ai, eu vou fazer em 10 minutos. Não, isso é legal, assim, reúne toda a equipe de comunicação, bota essas perguntas na mesa, fazem uma grande reunião, assim, ó, o que que vocês acham disso, daquilo, né? Até porque equipes de robótica, elas, ai, tá, tu tem agora um ano de equipe, mas um dia a equipe vai ter 2 anos, vai ter 3 anos, vai ter 5 anos, e como que a gente mantém o mesmo padrão de qualidade para todos esses anos, sabe? Tem que ter esse manual de marca que a gente chama para que qualquer pessoa que entre na equipe a partir de agora saiba que, se eu for responder um comentário, eu vou ser mais jovem, tipo assim, bah, meu, muito obrigada, né? Não, bah, meu, né? Mas eu acho que vocês pegaram. Amanda estava com a mão levantada. Aí tu disse que tu não estava vendo o chat, daí eu ia dizer que a Vanessa falou que o 5W2H é muito utilizado também para engenharia. Bah, muito bom. Então, isso significa que a partir de agora eu posso incomodar o time de engenharia também. Muito obrigada, Vanessa, por essa informação. Não é só o meu time de comunicação que vai sofrer agora com essa ajuda, não. Mas é isso, gente. Então, eita, eu sei da apresentação? Não, né? Vocês estão? Tá. Não. Aí agora, qual que é o meu público, tá? Tô falando de tom de voz, como é que eu identifico o meu público? De forma geral, tá? Se tu é uma equipe de robótica, automaticamente o teu público vai ser pessoas que possuem interesse por robótica, e normalmente é o foco jovem, né? Tipo, não vai ser uma criança de 5 anos, não vai ser uma pessoa de 50, 60 anos, então normalmente tu vai ter o foco ali no adolescente, pré-adolescente que busca futuramente ingressar no universo da robótica. Hoje a gente tem mais competições voltadas ao ensino fundamental e ensino médio. Vai que um dia a gente tem aí para faculdade, né? Não sei, a gente podia, né? Eu topo a gente juntar umas 50 pessoas e a gente planejar isso. Mas olha só.
vocês vão ter um público central. Eu vou dar esse exemplo porque eu acho que todas as equipes seguem isso, tá? Pessoas interessadas por robótica. Todo o conteúdo de vocês vai ser sobre isso, tá? Ai, Luísa, mas e se a pessoa não conhece robótica, como é que ela vai se interessada por robótica? Aí é outro ponto que é bem fácil de ser resolvido, tá? E a gente vai falar mais pra frente. Mas de forma geral, pessoas interessadas por robótica. E aí, a gente tem divisões dentro do nosso público principal. Eu dei aqui 4 exemplos, tá? Comunidade geral, equipes de robótica, equipes de FRC e patrocinadores em potencial. Deixa eu até ver o que eu tô aqui. Tá. Por que que a gente tem essas divisões de público, tá? Isso é legal para quando vocês forem montar um conteúdo. Se vocês forem fazer um conteúdo, 5 motivos para fazer processo seletivo de uma equipe de robótica. Sei lá. Olha só que loucura, eu faço assim na minha mão, a minha mão levanta no Zoom. Eu não sabia dessa possibilidade. Se alguém puder baixar minha mão. Enfim, sinistro, né? Vai estar todo mundo com Wi-Fi na câmera nesse momento. Mas, tipo assim, se a gente fala, cara, 5 motivos para fazer robótica. A pessoa que já está na robótica, ela não precisa dessa informação. Quem precisa dessa informação é de uma pessoa que ainda não teve contato. Então, esse conteúdo vai ser para a comunidade geral. Qualquer pessoa pode entender. Igual o workshop que eu estou fazendo hoje, por exemplo. Ah, comunidade geral. Você não precisa ser da robótica para entender o conteúdo que eu estou falando. Vai ter algumas questõezinhas, claro, mas aí a gente vai desbravando. Aí, por exemplo, equipes de robótica. Ah, saiba do torneio do ano que vem, né? Que vai ter, sei lá, vai ter um torneio nacional com todas as equipes e tal. Cara, qualquer equipe de robótica vai entender aquilo ali. Como criar um CAD, né? Um desenho mecânico de um robô industrial para competições da First Robotics Competition. Só vai entender isso quem é da FLC. Aí, patrocinadores em potencial, claro, tipo, por que patrocinar minha equipe ou algum post do tipo. É, não vai ser um aluno de 15 anos que vai estar, meu Deus, eu preciso patrocinar essa equipe. Não, o teu foco vai ser diferente, vai ser para um pessoal mais velho, vai ser empresas, né? Então é muito importante a gente ter isso em mente. E daí, depois de tudo isso construído, a gente consegue fazer a identidade visual, mas aí a gente vai abordar isso na capacitação de design, que vai ser na próxima segunda-feira. Mas vamos lá. Se eu fosse uma equipe de robótica, quais seriam as principais redes sociais que eu teria sem falta nenhuma, assim, tipo, crucial ter essas redes sociais? A primeira delas é o Instagram, para postagens do dia a dia. Então, o Instagram ele é uma plataforma muito intuitiva e é com foco de comunidade geral e equipes de robótica. Tu alcança facilmente outro jovem, tu alcança facilmente outras equipes, então é bem legal. Segundo, LinkedIn, para conexão com empresas. Então, o LinkedIn mesmo que o tom de voz de você seja divertido e tal, automaticamente no LinkedIn vocês vão ter um tom de voz mais profissional. Então, tipo assim, vocês postaram um Reels de melhores momentos do torneio, mas aí no LinkedIn vocês vão postar fotos e, tipo assim, sei lá, que a equipe ela tá muito honrada de fazer parte daquele momento e tal, porque o LinkedIn é foco de vocês conseguirem contatos. Então, tipo, patrocinadores que têm interesse na equipe, né? E assim vai. Terceiro é o TikTok por conexões com o jovem. O TikTok, tá? Agora já mudou. Mas só para vocês terem uma noção, ali em 2023, o TikTok ele é uma plataforma que tem mais pessoas consumindo conteúdo do que criando conteúdo. Então, por exemplo, o Brasil ele é o segundo país que tem mais usuários, tá? A gente tem 2 bilhões de usuários no TikTok e apenas 0,5% produzem conteúdo. Ou seja, não assiste só vídeo, mas cria vídeo, posta vídeo. Então a porcentagem de viralização no TikTok é muito mais alta do que qualquer outra plataforma. Então, vocês até devem ter percebido que, por exemplo, agora o Instagram ele tem o Reels, né? E tipo assim, vocês vão ver que muitas pessoas têm a conta pessoal. Eu tenho a minha conta pessoal, que eu posto foto. Eu não vou ficar postando Reels na minha conta pessoal como se fosse um TikTok. Então, agora, né, hoje em dia, é ainda mais fácil tu ter chances de viralizar no Reels no Instagram, porque são pouquíssimas pessoas que criam Reels do que no TikTok. Então, até agora, o público tá diferente. Sendo que eu, na conta da Lulu da Robótica, os meus Reels viralizam mais do que no TikTok. Então, tem essa questão aí.
YouTube, claro, dicas de mentoria. Eu acho que o YouTube ele é mais ideal para outras equipes de robótica, então dicas. O próprio workshop que a gente está fazendo hoje, inclusive, tipo, posta no YouTube porque é dedicado para outras equipes de robótica. Vamos lá, vamos para a outra parte. Beleza. Criei a minha equipe. Vamos supor, se vocês são a equipe. Ai, eu vou adorar esse nome. O Bionic Turtles, né? Bionic Turtles não saiu no papel, mas um dia ela existiu dentro do meu coração. Vocês têm a Bionic Turtles aqui, vou dar o exemplo da Magic Item Robotics. O que que é importante vocês terem como nome da equipe? Nome, categoria e número. Por que que eu digo isso? Tá? Se eu sou um pai, eu não vou, né? O nome ali de registro, aí aos que não são partes de equipes de robótica, cada equipe de robótica tem um número de identificação, né? Com base na inscrição, é um número aleatório, a gente não escolhe. Se eu sou um pai e eu quero procurar equipes de robótica, eu não vou escrever FRC 5800. Eu não vou ter ideia do que é isso. Então, o que que vai fazer? Eu sei o nome da equipe que é Magic Iron Robotics. Então, é muito importante que vocês tenham os dois juntos, tá? E eu vou dar um exemplo. Quando eu pesquiso equipes no meu Instagram, como eu já estou familiarizada com o torneio, eu nunca pesquiso por nome, eu pesquiso direto pelo código. E por que que é importante ter os dois? Porque isso te sobe na pesquisa. Quando alguém vai pesquisar robótica, sei lá, FRC, o número, a tua conta sempre sobe e é mais chance da pessoa entrar no teu perfil, por isso que é importante. A segunda questão é a localização. Se vocês são de escolas, não precisa, se quiserem, tipo, comentar qual é a escola, vocês podem botar só a cidade, só o estado, né? Mas é importante ter uma localização e uma contextualização do que vocês são. Tem uma estratégia que eu faço que me ajudou muito a vender o meu projeto de robótica em 30 segundos, né? Que a gente tem essa questão do pitch de elevador. E eu nunca falo da First de não sei o que. Eu falo que é o maior torneio de robótica do mundo. Porque a pessoa, se eu falo pra ela, se eu falo, é um torneio de robótica, é luta de robô, né? É um negocinho ali e tal, a pessoa não vai fazer ideia do que eu tô falando. Mas se eu chego pra ela, ó, a gente constrói robôs industriais que fazem parte do maior torneio de robótica do mundo, que é a FIRST, né? A pessoa, ela automaticamente para tudo, presta atenção no que eu tô falando e eu consigo ter uma conversa. E isso no Instagram é a mesma coisa. Então, ao ponto que eu entro no Instagram e eu sei, meu Deus, o maior torneio de robótica do mundo, o que é isso? Eu vou querer ver o que que é esse perfil, né? Então, até dando o exemplo da GC for Tomorrow, tem ali, tipo assim, a equipe de robótica formada por alunos de escola pública. É o que a gente é a nossa força ali, digamos assim, é o que caracteriza a gente que nos difere das outras equipes, então é algo que a gente trouxe. Então, não é necessariamente trazer o que é FRC, vai muito novamente do seu contexto, do que você achar que faz mais sentido para a sua equipe. Na foto é muito importante. Bah, eu vou trazer isso na capacitação de design, tá? Mas a gente tem a diferença de tipo símbolo, logotipo, né? O que que eu uso, né? Então, tipo, a Magic Eye tem o símbolo, que é uma tainha, não é um tubarão, para informação de todos, tá bom? Porque em Florianópolis a gente tem os manezinhos, que a gente consome muitas tainhas de lá. E o símbolo é tainha. Então, a gente, na foto, é muito importante mais vocês terem um símbolo do que o nome. Então, se na foto ter Magic Item Robotics, é uma informação repetitiva. Porque já está informando no teu perfil que a tua equipe é a Magic Item Robotics. Então, prioriza a tua foto ser algum símbolo, ser outra coisa. E claro, os destaques, né, de eventos de Instagram, então, tipo, as competições que tu faz, né? É muito legal ter isso documentado, porque é como se fosse um caderno de bordo da tua equipe. Então, particularmente, eu acho muito, muito legal, acompanhar esse processo. E a minha dica também é criar um Linktree. O Linktree, ele é uma página que tu pode anexar um conjunto de vários links ao mesmo tempo. Então, vocês podem observar depois. No meu perfil também tem, mas, tipo, o Linktree da Lua da Robótica. Tem, tipo, o meu portfólio, tem o registro de um projeto que eu tô fazendo, tem a página do meu LinkedIn, se tu quiser me acompanhar. Então, em vez de eu ficar escrevendo na legenda, ó, meu TikTok é tal, meu LinkedIn é tal, se vocês usarem o Linktree, vocês juntam todas essas informações em um único link, né? E isso facilita bastante esse processo. Vamos lá.
Vamos para a próxima estruturação aqui do Instagram, né? A gente tem muita questão dos destaques do Instagram, que são os três posts que ficam na parte de cima do material, tá? E aí, novamente, tá? Marketing é igual matemática, vocês façam da maneira que vocês acharem melhor. Se o público-alvo no final de vocês é que vocês querem fazer post, é, sei lá, porque uma loja de tainha siga vocês e vocês querem fazer post de tainha de 5 peixes e por que que é atrelada à robótica. Se isso vai completar o objetivo de vocês, gente, tá perfeito. Tudo que eu tô trazendo aqui são sugestões, que são dicas gerais, assim, que é bom ter uma base até vocês dominarem essas dicas gerais, assim, tipo, ah, pra mim isso não faz sentido, ah, eu acho. Vai da tua criatividade, da tua realidade, da junção da equipe, né? Então, isso são, novamente, só alguns exemplos. Não quero estar impondo, façam isso é errado e tal. Não existe certo e errado dentro do mundo do marketing. Se um dia vocês escutarem isso, vocês desescutem, tá? Mas usem muita criatividade de vocês nesse momento. Nós temos o 5W2H e com ele temos um mais simples, bem mais simples, que é o Golden Circle, que é o círculo de ouro. Então, pensa como se fosse. Vocês devem ter estudado bastante o diagrama de Venn na matemática, né? Que, tipo, são várias, é uma seção maior, ou os números naturais e reais, né? Que vai aumentando ali a área daqueles locais, né? E no Golden Circle é a mesma coisa, né? Então, tipo, o que, como e por quê. Então, sendo a maior pergunta, o que é, né? Tipo, o que que é a tua equipe, o que que ela faz? Então, são perguntas mais abrangentes. Como que vocês fazem? Tipo, como que vocês fazem a equipe de robótica de vocês se tornarem real, por exemplo? E por que que vocês fazem? Qual que é o propósito de vocês? O que que guia vocês? Por que que vocês, tá, vocês são uma equipe para competir ou vocês querem, tipo, expandir a educação? Tipo, qual que é a missão de vocês nesse sentido? Daí eu dei algum exemplo aqui. Legal, eu me dei um spoiler porque eu esqueci que eu botei exatamente o que eu acabei de falar para vocês. Não é uma regra, é apenas uma sugestão. Mas a questão ali, né? Tem uma base aqui que eu indico que é o que vocês são, quem faz parte da equipe, né? E da onde vocês são, e como que vocês fazem e por que vocês fazem. Então, tipo, são perguntas mais gerais, assim, que eu acho legal ter. E por que que eu acho legal ter, tá? Vou dar um exemplo da página. O que que tem aqui? Meus fixados não está mais desta forma, tá? E eu sei que tem coisas que eu quero ajustar, mas eu vou dar esse exemplo. Então, vamos lá. Eu tenho aqui o que é e por que que eu tenho a página, que é a apresentação, então, do projeto A Robótica Como Você Nunca Viu, que explica o que que é o projeto, qual que é a missão, pum. Segundo, o que que é a FIRST? O que que é a robótica? Tem um vídeo aqui, né? Tipo, uma convenção de robótica a nível mundial. E detalhe, é um post que detalha o que que é a FIRST, como é que tu participa e tal. E aqui tem dados que trazem credibilidade para o projeto. Então, tipo, quando a página tinha 5 meses, que teve alcances muito grandes, eu trouxe e deixei ali. Mas hoje em dia eu trocaria por quem eu sou, porque eu nunca fiz essa apresentação oficial. Inclusive, é um erro, tipo, de marca, de identidade, porque até eu observei em torneios, esse ano eu fui pra Brasília e as pessoas me chamavam de Lulu e elas assim, eu não sei qual é teu nome é Laura, teu nome é Larissa, Lulu é do quê? E eu percebi que eu nunca tinha me apresentado, eu nunca, tipo assim, oi, eu sou a Luísa, é, sei lá, eu estudo no Geração Caldeira, eu nunca fiz essa apresentação formal. Então é muito legal. Porque se vocês têm bem fundamentado o que vocês são, né? Tipo assim, a gente que nem a Agência For Tomorrow, a gente já botou na legenda ali, somos uma equipe formada por alunos de escola pública, porque é o que a gente é e é o que a gente quer que as pessoas lembrem da gente. Então é o posicionamento de vocês neste quesito, tá? Deixa eu ver o horário, tá bom? Vamos dando uma aceleradinha aqui. Mais algumas dicas gerais. Quando eu devo postar cada material? Eu acho que você já teve uma dúvida, por exemplo, cara, eu tenho um aluno que tá de aniversário. Eu posto no feed uma foto dele, eu posto no story. O que que eu faço, sabe? Tipo, eu participei de um evento. Cara, será que eu posso fazer um Reels? Tipo, o que que eu vou fazer? Às vezes a gente tem um material muito massa e tipo assim, ó.
cara, eu não faço ideia da onde que eu vou botar esse material. E aí a gente tem um dica rápido aí, uma dica rápida que pode te ajudar. Então vamos lá. O Reels, ele é ideal para atrair novos seguidores. Então, como eu comentei antes, né, muito importante aquela informação. Pouquíssimas pessoas produzem Reels, então é muito mais fácil de que se tu postar um Reels, tu apareça na tela, né, de uma pessoa que ainda não conhece teu perfil. Então, tipo assim, ó, ele é ideal para vídeos curtos. Então, tipo assim, ó, vou dar um exemplo, tá? Tipo assim, vocês querem expandir a robótica, eu quero que as pessoas que não conhecem robótica entrem no meu perfil e elas se tornem uma tech lover, alguma coisa assim, tá? Tu não vai fazer um vídeo de 1 minuto e meio e tu vai começar assim, ó. Oi, o meu nome é Fulano, a robótica é muito importante. Primeiramente, ninguém quer saber quem tu é. Normalmente, a pessoa que tá no Rios, ela, tipo assim, tá tomando café, ela tá num processo rápido ali, né? Ah, e a robótica é importante. Se eu não conheço robótica, tá? Nunca tive contato com a robótica, eu não vou parar pra ver um vídeo de um tema que eu sei que não me interessa ou eu não conheço. Então, antes de eu explicar pra pessoa o que é a robótica, eu preciso fazer com que ela tenha interesse no assunto. E como que eu vou fazer com que ela tenha interesse? Tu tem que mostrar. Hoje em dia as coisas são muito rápidas, tá? Então até a gente tem uma dica que tu deve prender a atenção da pessoa nos primeiros 3 segundos de vídeo. Se ela parou nos 3 segundos de vídeo, ela vai ficar até o final. Então eu vou dar um exemplo, tá? Hoje em dia vou falar depois pra vocês um exemplo, mas a Super Nerds de FRC, ela é a equipe mais seguida do mundo. Ela tem 113 mil seguidores. E se vocês virem o Reels deles, não tem fala, não tem pessoa, é só robô. São vídeos de 5, 10 segundos deles gravando robô, robô escalando, robô andando e tal, porque é pra atrair novos seguidores. Então é uma pessoa que, tipo assim, meu Deus, tem um robô gigante se movendo. Eu vou clicar no perfil e eu vou saber o que que é isso, entendeu? Então, tipo, o Reels ele é mais pra atrair do que realmente informar, tá? Então, tipo assim. Tu vai fazer um anúncio de um evento, tá? Não vai fazer pelo Reels, porque o Reels não é para esse público. Faz um post, faz um carrossel. Tipo, a gente fez o anúncio dos workshops de robótica, a gente vai fazer um post, um carrossel, porque a pessoa vai parar, vai ler, sabe? Então tem essa questão. O carrossel, então, ele é ideal para informações mais extensas, que trazem credibilidade. Então, tipo assim, por que fazer robótica? Os workshops da GC for Tomorrow, né? Por que que você deve participar? Então, e até uma dica para vocês na hora de vocês montarem um conteúdo, tá? Um bom conteúdo, guardem essa frase é da faculdade, tá? Um bom conteúdo ele é trabalhado com a comunidade e não para a comunidade. Então, se a gente ficar muito tempo pensando, ai, será que os jovens vão gostar? Vocês já devem ter escutado isso. Ai, será que os jovens vão gostar desse post? Ai, será que isso? Pega um jovem, conversa com ele, tipo assim, o que que tu mais curte nas redes sociais e tal. Isso da robótica. A maioria dos posts da página da Lulu da Robótica não foi nem ideia minha, foi puxar uma caixinha de perguntas e tipo, galera, quais são as principais dúvidas que vocês têm no mundo da robótica? A pessoa me tira uma dúvida e eu faço conteúdo em cima disso. Aí a pessoa republica, a outra pessoa, nossa, eu sempre quis saber isso. E é isso, e é mais fácil tu trabalhar junto com o teu público do que tu quebrar a cabeça tentando entender como é que a outra pessoa funciona. O card é uma foto única, então, tipo, não é várias imagens, né? É só uma foto. E ele é ideal, então, pra tu, tipo, publicar fotos únicas, né? Tipo, uma foto, ela não precisa ter nem design. E o foco é na legenda. Então, tipo assim, sei lá, eu vou postar uma foto minha com o uniforme da equipe, eu não vou fazer um design, tipo, novo uniforme, não sei o quê. Como é uma foto, automaticamente a pessoa vai clicar na legenda para saber o porquê eu fiz aquilo. Então, o card normalmente tem uma legenda maior, sabe? Tipo, TBT e tal. O carrossel não. O carrossel, a ideia é que todo o texto que a pessoa precise saber esteja no design. Não precisa ir para a legenda. Meio que é isso aí. E os stories, então, é mais para questão de tu ter uma interação mais humana, mais próxima, mostrar os momentos por trás dos bastidores, criar enquetes de perguntas, né? E quanto mais você utilizar os stories, mais você irá entender o seu público, tá? Tem até uma regra se vocês quiserem usar, tipo assim, será que as pessoas estão vendo os meus stories, né? Tipo assim, eu tenho 500 seguidores e 200 pessoas viram meu story. Isso é bom? Isso é ruim?
Se vocês podem fazer um cálculo que grandes empresas usam de tipo, se 1,5% do total de seguidores que tu tem vem teus stories, isso já Papo tá de bom. leitinho. Oi? Ah. Então, tipo, se tu tem 500 seguidores e 250 pessoas estão vendo teus stories, é 50%, não é 1,5%. Então, tipo, tá bom, sabe? Não precisa, ai, eu queria que todos estivessem vendo. Não, não dá pra gente abraçar o mundo e, tipo, a gente tem que Perfeitamente. se basear nesses dados reais. E de forma breve aqui, galera, eu tava vendo. Bah, eu adoro falar disso. Eu vou dar uma apressadinha, vou ver se eu consigo fazer a atividade final, então. Quem puder ficar mais, vou trazer mais conteúdos aqui. É, Outra coisa que eu queria trazer para vocês, então, que no mundo de empresarial, de vendas, a gente tem o funil de vendas que a gente utiliza para vender um produto. Aí hoje, estou trazendo para vocês o funil da robótica, tá? Aí o que que acontece? Funil realmente um funil aqui, pensa, né? Tem ali na imagem, onde o topo do funil é atenção, o meio é informação e no final é ação, tá? E por que que é isso aí? Isso aí é até para tu criar uma legenda, mas eu vou dar um exemplo nos posts, tá? Reels, post, story. Por que isso? Lembra que eu falei, tipo, que o Reels é mais focado para tu atrair novos seguidores? O Reels vai fazer isso. Então, tu vai postar um robô, tu vai postar algum evento que tu fez, o robô caminhando, algum torneio, vídeos rápidos de 5, 10 segundos, 20 segundos, né? Tu chamou a atenção da pessoa. Se a pessoa viu um robô gigante, ou pra quem tá na FLL, FTC aqui, que tipo, cara, é um robô insano. Sempre que eu vejo um robô de FLL, eu paro e eu assisto. Eu tô falando FRC porque eu tô acostumada, tá? Mas o exemplo que eu tô dando serve pra qualquer categoria. Porque pela primeira vez eu comecei a ver, inclusive, vídeos do desafio da FLL esse ano, de tipo de pessoas gravando inteiro, e eu nunca tinha visto pessoas postando no Reels, e eu ficava vendo até o final, e tipo, dá certo, sabe? Ahn, mas vamos lá. Se a pessoa viu um robô se mexendo e ela, tipo, ah, que coisa chata, ela acabou, né? Tu usou tua arma lendária, digamos assim, tu não conquistou a pessoa, é isso aí, talvez não seja o perfil dela. Se ela olhou aquilo ali e pensou, tipo assim, meu Deus, que insano, ela vai entrar no seu perfil e ela vai procurar um post que explique o Reels que ela acabou de ver. E por isso que é muito importante ter os três destaques no Instagram. Eu não sei quantas páginas eu deixei de seguir, de ver, tipo assim, de ver um produto, sabe? De ver a pessoa vendendo um óculos, de vendendo um negócio, ou vendendo. Vou falar comida, tá? Tipo assim, hambúrguer. Eu entro na página, não tem localização, eu fico tentando buscar os posts, não tem, tipo, foto, não tem o que que é, não tem nada. E tem muita página que eu deixo de seguir, deixo de interagir, porque a informação não está clara. E por isso que é extremamente importante, lá no topo do teu funil, tá? Lá no destaque do teu Instagram, tu ter bem explicado o que que é a equipe, o que que vocês querem transmitir. Por que que eu digo isso, tá? O Instagram, ele conta quanto tempo a pessoa fica no teu perfil. Então vamos supor a seguinte situação. A pessoa foi, né, chamou a atenção ali no Reels, ela viu um robô gigante, entrou no teu perfil e tipo assim, o que é esse robô gigante, tá bom? Ela abriu o teu Instagram, ela ficou rodando, rodando, rodando. Não tem post explicando, tipo, FRC, não tem post explicando o que é robô. Cara, ela ficou 1 minuto rodando teu Instagram e ela não te seguiu, ela não curtiu um post, ela não teve nenhuma interação durante 1 minuto. Significa que teu perfil é horrível. Digamos, entre muitas aspas, tá? Agora, se a pessoa entrou no teu Instagram, olhou teu destaque, deu 5 segundos, ela tipo, ah, não me interessa, é muito diferente, porque uma coisa é uma pessoa não ter tido interação contigo em 10 segundos, e outra coisa é a pessoa tá 1 minuto, 2 minutos no teu perfil e não tem interação. O Instagram, na cabeça dele, ele vai entender que, tipo, cara, esse perfil, ele não tá estruturado, eu não vou passar o conteúdo dele para outras pessoas, entendeu? Então, tipo assim, tenha as coisas na ponta da língua. As pessoas, elas querem as coisas ali na frente, e eu digo de mim mesma, gente. Se eu vou ver um anúncio de pizza e o valor do rodízio não tá na descrição, aí eu tenho que ligar pra saber não sei o quê, eu desisto, eu não vou entrar em contato, eu fico com raiva, porque a gente quer as coisas rápidas e infelizmente é o jeito que a gente foi aprendido e a gente tem que seguir, né, com esse processo.
E aí eu botei aqui que o final do post, o final do funil é o stories, né? A pessoa olhou o Reels ali do teu robô gigante, achou sensacional, olhou teu post, caraca, um torneio de robótica mundial. Ela te seguiu, ela virou teu fã, e eu acho que a última ação de uma equipe de robótica é, tipo, a pessoa começar a comentar nos teus stories. É tipo, a pessoa é muito lover da tua equipe, a pessoa é muito, muito incrível, sabe? Meio que é este ponto. E daí, eu botei um exemplo aqui, e eu vou dar o exemplo da equipe depois. Pra quem quiser ver a Super Nerds, eu vou mostrar o perfil. Mas esse aqui foi o primeiro post viral. Viral, eu digo, tipo, tem umas 1.000 curtidas, umas 20.000 visualizações na página da Lulu, que foi na primeira semana de postagem, tá? E daí, enfim, foi um post que, tipo. Era robô, tinha robô, a pessoa, tipo, meu Deus, uma adolescente num torneio de robô, o que que é isso, tá? E eu vou falar disso aqui um pouquinho mais pra frente, na real, acho que não vai dar tempo, mas eu vou direto pra legenda, tá? Isso aqui é a mesma coisa para a legenda. A legenda, a gente vai estruturar muito dessa questão de atenção, ação. E eu trouxe um exemplo para vocês. Não é obrigatório, mas é muito legal, que é o modelo AIDA de fazer uma legenda. Então, AIDA é atenção, informação ou interesse, né? Desejo e ação, tá? E eu vou mostrar direto na prática como é que isso funciona. Vou mostrar aqui um post que eu fiz que eu precisava de documentos e materiais para eu fazer os posts de design. Vamos lá. Eu tenho que chamar a atenção da pessoa primeiro. Interesse em aparecer na página? Então aqui vai a oportunidade perfeita. Opa! Se a pessoa, tipo, opa, eu estou interessada, ela vai continuar lendo meu material. Então, tipo assim, eu meio que tenho que matar ali nos primeiros segundos se a pessoa é meu público. Porque se ela não tem interesse, ela vai rolar, entendeu? Aí uma coisa ela não tem interesse lendo o primeiro texto, outra coisa ela lendo o texto final, sabe? Meio que esse é o ponto, a gente tem que direcionar. Vamos lá. Interesse ou informação. Chamei a atenção da pessoa, agora eu tenho que dar a informação do que eu acabei de chamar a atenção dela. Então vamos lá. Oficialmente está aberta a pasta de fotos e vídeo para todas as categorias de robótica, enviar os seus materiais e tal. Eu expliquei para a pessoa. Aí agora eu tenho que gerar um desejo dela. Tipo, por que que ela precisa fazer parte disso? Então, todas as publicações dessa página possuem o objetivo de expandir o universo da robótica através de competidoras. Então, tipo assim, se esse é teu objetivo, então venha participar, né? Eu tô gerando esse desejo para a pessoa. E daí, o por último é a ação, né? Eu fiz ali e agora eu tenho que direcionar a pessoa que está lendo o meu Instagram o que que ela vai fazer. Então, tipo assim, se isso faz sentido para você, comenta eu quero que eu vou te entregar o link da pasta. É uma ação. E daí, essa chamada de ação, vocês vão ver que tem vários sentidos diferentes, tá? Então, tipo assim, aí uma coisa que. Aí eu vou falar que eu realmente não acho legal, tá? Quando no final do post, tu tem um design fixo, tipo, curta, comente, compartilha e siga a equipe. Por que que isso não é muito legal, tá? Porque a ação final, ela tem que ser um único verbo para direcionar o espectador a fazer algo. Então, se tu tá juntando muitas informações ao mesmo tempo, talvez ele não faça nada. E eu vou dar agora um exemplo na prática, tá? Eu fiz um tutorial de design uma vez no Canva, que era como fazer o efeito derretido, tá bom? Se a pessoa tá no ônibus lendo aquele post, ela não vai testar isso no Canva agora, ela vai testar em um momento em que ela esteja em casa, ela esteja no computador. Então, qual que é a chamada final? Salve esse post para reproduzir depois. A gente teve 30 salvamentos do post. Luísa, mas 30 é pouco ou é ruim? Levando em consideração, tipo, que meus posts, 3 pessoas salvam, 5, 30 é ótimo. Então, novamente, vocês nunca devem se comparar por número, mas e sim o que faz sentido para a página de vocês. Então, para mim, 30 pessoas salvarem meu post é muita coisa. Então, outro exemplo. Seu estilo de acordo com a sua área. Cara, se a pessoa se identificou, escreve nos comentários. Por que que ela vai salvar esse post? Por que que ela vai postar nos stories? Ela não vai postar. Eu quero saber se o que eu fiz fez ela se identificar. A gente teve 38 comentários. Teve a consequência aqui que elas enviaram para as outras pessoas. Cara, é muito raro ter 38 comentários numa curtida, 321 curtidas. E assim vai. Outro, tá? Cantadas Robóticas, que é um quadro muito famoso na Lula da Robótica. A primeira edição.
Foi um dos melhores, é ainda um dos melhores posts da página, com 676 curtidas, de forma totalmente orgânica, tá? Tudo utilizado da página até hoje, nunca teve tráfego pago. Então é realmente, tipo, da parte do site de mostrar. Claro, né? Futuramente a gente tem que ter, né, para investir até na questão da robótica e tal, mas de tipo assim, que é possível tu alcançar as pessoas fazendo o básico bem feito, digamos assim. Então vamos lá, cantadas robóticas. Gostou? Mande para seu arroba. 345 pessoas mandaram para alguém alguma cantada robótica. Então, tipo assim, isso é insano, sabe? Tu tem que direcionar a pessoa pro que ela mais quer. E é meio que isso. Deixa eu só ver. Tá, eu tô. Não falta muito, na verdade. Tem bastante slide, mas é bem rapidinho. Outra coisa que eu tenho pra falar pra vocês é de horários de pico, né? Ai, porque se você postar, sei lá, meio-dia, se você postar uma, porque você não pode postar às 7 da manhã. Tem essas regras, tá? Tá certo ou não tá certo? Depende do seu público, tá? Isso aqui é um print do. Quando tu vai lá. Aí uma dica pra você que tá criando sua página, sua equipe, coloca o Instagram da tua equipe como conta profissional, porque daí tu consegue ver a análise das métricas, tipo, quantas pessoas alcançou e tal. Então, por isso que eu tenho acesso a esses dados. É muito importante configurar isso. E quando eu vou no pico dos posts que eu recebo, é sempre às 6 horas, né? Ai, Luísa, por que que é às 6 horas? Porque meu público jovem são pessoas adolescentes, que elas ou estudam integral ou elas estão trabalhando, e às 6 horas é o horário que elas estão no ônibus, no trem, pegando o celular. Então, tipo assim, eu não vou postar um conteúdo ou meio-dia, que é o segundo horário de pico da minha página, porque a pessoa tá no intervalo do almoço. E eu sou uma pessoa que eu trabalho e eu uso meu celular meio-dia e às 6 da tarde. E não é sempre assim, tá? Outra coisa que eu esqueci de comentar, mas muita coisa que eu aprendi foi porque eu trabalhei numa agência de marketing quando eu tinha me formado no ensino médio. E eu trabalhava com uma conta que era de senhoras idosas. E o horário de pico da página era 9 da manhã. Então, tipo assim, se eu postasse às 6 horas, elas estavam dormindo já, entendeu? Então, tipo, depende muito, assim, do público-alvo, da tua página, tudo. Então, é sempre um depende, tá? Tipo, tem horários que realmente ali, sei lá, 6 horas, meio-dia, um horário que a gente identifica sendo os mais tranquilos, né? Mas aí vai, aí aqui um exemplo melhor. Galerinha, cronograma de postagens, tá? Uma coisa que aprendi na agência de marketing, passou para Magic Eye, passou para Luda Robótica, foi algo que deu muito certo. Eu vou compartilhar com vocês também, mas apresentando de forma bem breve, tá? É um cronograma que tenha. Eu tenho várias maneiras de fazer um cronograma, tá? Eu faço esse porque para mim é o que deu certo. E eu me sinto muito desorganizada para esse tipo de coisa e para mim deu certo. Então, tipo, se eu sou desorganizada e me ajeitei, você pode se ajeitar também. Então tem aqui, tipo, data, dia da semana, conteúdo. O que que é o conteúdo? É só a parte escrita. Tipo, foto do torneio que eu participei semana passada. É, sei lá, vídeo do workshop que eu fiz com a minha equipe. É tipo só o que tu vai ter no post. Aí vai ser a plataforma que tu vai postar, se o formato, se vai ser um story, se vai ser um reel, qual que é a categoria, tá? Isso aqui eu posso falar pra vocês também. Mas, tipo assim, ele é um meme, ele é um post informativo, tipo, tu tá dando uma informação, ele é um post institucional. Institucional é tudo que você fala sobre sua própria equipe. Então, tipo, o que é a GC for Tomorrow? Tipo, se a minha equipe fazer esse post, é um post institucional. Porque, claro, eu quero que as pessoas saibam o que que é minha equipe. Se eu for fazer, tipo, que nem eu falei, 5 motivos para fazer robótica, ele é um post informativo. Eu estou passando uma informação, sabe? Ah, o público, se é a comunidade geral, né? O responsável, como é que tá o processo, o link do post também, tá? E outra coisa que eu quero explicar pra vocês, tá? Aqui que eu mostrei as cantadas, as coisas e tal, né? Vocês vão ver aqui, tipo assim, cantadas robóticas têm muito mais curtidas do que seu estilo de acordo com a sua área. E aí a gente passa por um processo de tipo assim, ó, seu estilo de acordo com a sua área era mais destinada a equipes de FRC. Então, vocês concordam que o meu público é menor, porque FRC é uma categoria. Cantadas robóticas. Se a pessoa é da First, se a pessoa não é da First, qualquer pessoa pode entender. Então,
é esperado que o meu engajamento seja maior, porque o meu público, que a publicação está sendo destinada, é maior. Então, se vocês vão postar um negócio, tipo, para patrocinador, e ai, o meu post não deu muitas curtidas, tu tem que considerar que tu tá fazendo para um post específico. Então, tipo, vocês já devem ter visto aqueles vídeos, tipo, que é um meme, ou é uma pessoa caindo no início do Reels, e daí é uma transição e tal. É um post para que qualquer pessoa entenda aquele vídeo. Então ele vai ser viral porque ele é fácil de entender. Então, tipo assim, não se prendem a tipo, ah, esse post teve mais curtidas e tal, será que eu errei? Pode ser só porque o teu público foi outro, sabe? Então, tipo assim, se eu fazer um post para qualquer pessoa entenda, que qualquer pessoa entenda, obviamente vai ter muito mais engajamento do que um post que é tipo, sei lá, específico para uma única categoria de robótica. Meio que este é o ponto, tá? Algumas ferramentas de organização, então Trello, Notion, o Monday. E daí alguns resultados da página, então, que eu queria trazer hoje, com a questão de marketing, teve ajuda na mentoria com mais de 10 equipes entre Brasil e Colômbia. A página fez a conexão com mais de 65 equipes, sendo de FRC, FTC e FLL. Hoje, esse número já mudou, eu não alterei, mas a gente já teve o alcance de mais de 250 mil pessoas nas redes sociais, tá? E dentre esses números, algo que eu acho muito legal é que teve 10 jovens que vieram falar comigo, que não conheciam a First, não tinham contato de robótica, me mandaram mensagem, tipo assim, ó, eu vi lá o teu Reels e tal. O que que é essa First? O que que é isso? Eu sou do Ceará, eu sou de Manaus. Tem alguma equipe aqui que eu faço processo seletivo? Então, tipo, manualmente, eu fiz a conexão da pessoa que me chamou com a equipe que tinha, e desses 10 alunos, 4 já fazem parte de uma equipe de robótica. Então, só com a comunicação a gente consegue resolver alguns problemas básicos que não adianta às vezes a gente criar. E aí eu vou dar outro exemplo. Hoje, em um projeto que a gente está fazendo em parceria ali com a GC Fortmore também, é uma plataforma que mapeia todas as equipes de robótica do Brasil. Não é algo que existe. Esses dias meu chefe, quantas equipes de robótica existem em Porto Alegre? Não sei, não tem esse dado. Então, às vezes, e até para vocês, assim, de projetos sociais, às vezes a gente fica tão preocupada, assim, de criar algo milaborante que tem algumas coisas básicas, assim, que às vezes a gente não enxerga que podem ser feitas, sabe? Então, eu acho que é um processo bem legal. E aí, para finalizar, tá? Prometo que eu vou finalizar. Eu quero trazer algum exemplo de organização de equipe, e aí a GC For Tomorrow que está me acompanhando vai ser algo que a gente vai utilizar daqui para frente, e aí a gente vai fazer um processo tipo de entender o perfil de cada um. Mas hoje a Magic Eyes, né, é a equipe de FRC mais seguidas do Brasil. E isso a gente montou a estratégia ano passado. E tipo assim, se o teu objetivo como equipe é tipo, querer ser uma equipe mais séria, usar a rede social só para espalhar um projeto, tudo bem. Ano passado, a gente juntou 10 adolescentes de marketing e a gente disse, a gente quer ser a equipe de robótica mais seguida do Brasil. E é isso aí. E a nosso conteúdo foi baseado para que esse objetivo acontecesse. E aí, a gente tem uma estratégia, tá? Que hoje eu estou chamando de divisão de áreas da 5800, que foi enfim, ah, acho que foi minha primeira entrega como mentora de marketing para a equipe no ano passado, que foi fazer uma reestruturação completa de uma área que existia há 10 anos e tipo assim, ó, vamos arriscar se der certo, se der errado. E hoje, esse ano a equipe foi para o Mundial, tem esse título, né, de equipe mais seguida. É algo que vai fazer agora pelo segundo ano, então a gente considera que, enfim, feedbacks recebidos pelos alunos semana passada de que essa divisão de áreas realmente foi algo bem crucial para o desempenho da equipe. Então são 3 áreas, tá? Se hoje tivesse uma equipe de marketing, de equipe de robótica, dividiria em 3 áreas. Social media barra redator de conteúdo, designer, editor de vídeo e analista de métricas barra LinkedIn. Eu vou explicar mais ou menos o que que é isso, tá? Vocês vão ver que tem algumas cores e é por perfil de aluno, tá? A gente tem muita impressão, às vezes, que para o aluno ser de marketing, ele tem que gostar de fazer design, ele tem que gostar de fazer vídeo. Gente, eu adoro fazer vídeo. Eu não gosto de aparecer em vídeo, eu me sinto muito insegura. E eu, tipo, tô tendo que aprender. E uma coisa não anula a outra, sabe? E eu acho que a gente
Tem muito, inclusive, o estereótipo dentro do marketing, que marketing é tipo postar TikTok. Cara, marketing é uma área gigantesca. Se tu chega assim, eu faço marketing, tipo, tá. E aí, que área de marketing que tu faz? Então é meio que essa questão, tá? Então, a gente dividiu em três perfis de aluno: criatividade e agilidade, conhecimento em ferramentas e análise técnica e estratégica, tá? Porque você pode ser uma pessoa que gosta de, sei lá, desenvolver a parte matemática em comunicação. E foi essa divisão que a gente fez. Então, a primeira parte, vocês ignorem essa questão de integrante, porque era a quantidade de integrantes que a gente tinha na equipe. Então, o redator da equipe, ele é responsável por fazer toda a parte escrita do post, tá bom? E o social media vai postar. Então, vou voltar novamente no exemplo dos 5 motivos para fazer robótica. Eu, como redatora de conteúdo, eu vou criar um documento, ou um Canva, ou não sei, e eu vou botar ali, card 1, é um carrossel, tá? Será, card 1. 5 motivos para fazer robótica. Só escrita, gente, só escrita. Vou botar lá, card 2. Motivo 1, a robótica amplia o seu raciocínio lógico. Card 3, que é o. Tipo assim, ó, redator de conteúdo só faz a parte escrita do post, ele não mexe com design, tá? E aí, dentro dessa área, a gente também fez o social media, que daí eu já vou explicar o que que é. O design barra editor de vídeo, então, é a pessoa que ela deve sim ter o conhecimento de ferramentas técnicas. Ela vai pegar o que o redator de conteúdo escreveu, vai pegar o que ele escreveu e transformar em arte, tá? E o analista de métricas, ele vai fazer toda aquela mediação ali, tipo assim, quantas curtidas teve, se teve alcance, isso é bom, isso é ruim, não sei, sabe? Então ele vai fazer isso e a gente botou barra no LinkedIn porque, como era uma pessoa, essa pessoa era responsável por passar os conteúdos do Instagram por LinkedIn. Mas aí de forma muito breve, então, aqui eu não atualizei, tá? Mas qual que é a primeira coisa da lista, tá? O analista de métricas, ele vai pegar o Instagram da equipe, que nem a gente fez com a Magic Eyes, a gente olhou, tipo assim, olha só, cara, a gente não tá gostando dessa arte, os nossos posts não estão entregando. Ele vai fazer a análise estratégica da atualização da tua equipe e aí, junto com o time de social media, ele vai fazer, ó, nosso objetivo pro próximo mês é, sei lá, ter tantos seguidores, é melhorar o nosso design. Aí o social media, ele vai dar as ideias, ele é responsável por fazer as ideias de conteúdo. Então, tipo assim, ah, cara, vamos fazer uma trend do TikTok, não sei o quê. Isso é a parte criativa, ele vai dar a ideia, né? E o social media, né, no mercado de trabalho, e por que que essa divisão ela foi tão importante, tá? Porque essa divisão, se hoje você saísse da robótica e entrasse em uma agência de marketing, é mais ou menos esse padrão. Então é como se a gente realmente fosse uma agência de marketing para uma equipe de robótica. Então por isso que essa estrutura ela foi tão eficaz, tá? Porque às vezes a gente tem, ai, fulano é de marketing, tipo, é o mesmo fulano que faz o post, que escreve, que faz o design, que faz o story, sendo que na vida real não funciona dessa forma. Então, o social media ele também posta as coisas, tá? Então, tipo assim, ele faz a ideia do conteúdo, aí ele vai falar pro cara do designer, ó, esse aqui é a minha ideia, eu preciso que tu transforme isso em arte, que é aquele briefing que eu falei, né? Tipo, faça uma imagem de uma menina, sei lá, de boné, rosa, segurando um caderno, e eu preciso que você dica ali, tipo, faça um título bem grande dizendo dicas de estudo. Isso é o que o redator de conteúdo vai fazer, né? O designer vai fazer a arte se tornar real. Aí ele vai passar para o social media, porque o social media ele é responsável por fazer cobertura de story, responder DM no Instagram, postar o post. Ele não faz o post, tá? Ele só posta. Mas aí, como nós temos um número reduzido de pessoas, né? Faz a mesma coisa. E daí, no final, volta ali para o analista de dados que vai fazer, tipo, ó, será que as coisas que a gente fez funcionou e tal? E daí é isso, galera. Uma coisa que eu quero. Aí eu vou ver dependendo de vocês, tá? A gente não precisa fazer agora, porque eu vi que já são 9h24, tá? Mas eu acho que pode ser um desafio para vocês fazerem em casa. E daí, logo GC for Tomorrow, né? Até o fim da semana, na minha DM. Mas o que que eu queria trazer para vocês um desafio, tá? De vocês se separarem em grupos ou trazer essa missão para a equipe de vocês, tá? E o desafio que eu trago para vocês é vocês escolherem uma conta de uma equipe de robótica, de qualquer categoria, FLL, FTC, se é do Brasil, se é do Brasil, o jeito que vocês quiserem. Eu quero que vocês observem qual que foi o maior post daquela equipe, tipo, sei lá,
o que teve mais curtida, o que teve mais comentário. Daqui a pouco vocês vão ver, nossa, esse post é o que mais teve comentário. Daí vocês vão entrar e é tipo bot, sabe? E daí depois vocês façam uma dinâmica entre a turma de vocês. Quem quiser me mandar um e-mail também, tipo assim, falar, ó, Lulu, eu observei isso, mas é legal vocês apresentarem para alguém. E eu digo isso da Super Nerds, que é a equipe lá, porque quando eu comecei a página da Lulu, não foi tipo, nossa, vou criar posts, uhul, o mundo é lindo e é isso aí. Eu fiquei estudando as equipes mais seguidas do mundo de robótica e, tipo, tentando entender qual que é o padrão de marketing que ela segue. Então, depois, a Super Nerds, acho que é bem ali, né? Super Nerds, eu sei que é. Esqueci o número deles agora, mas, tipo assim, o foco deles é criar reels de 3 segundos. Eles têm um reels ali, tipo, de 8 milhões de visualizações, o vídeo tem 3 segundos e é só o robô. Só não, né? Porque já é algo insano, mas é o robô atirando as bolinhas. E essa é a estratégia de conteúdo deles. Eles atraem muitas pessoas para ter muitos seguidores, e dentro desses seguidores eles conseguem parcerias, conseguem pessoas, sabe? E é isso aí, tipo, vai observando. E é esse meu desafio que eu tenho para passar para você, sabe? Escolhe uma conta de uma equipe, né? E observa, faz o olhar, não como vocês fossem o consumidor, mas como se vocês estivessem no controle daquela conta. Então, tipo, tá, qual que foi o raciocínio da pessoa em fazer isso, né? E aí, para finalizar, então, algumas dicas gerais que eu tenho que passar para vocês. Sempre mostre o post para os demais integrantes antes de publicá-lo, para saber se a escrita tá certa, né? Não é, eu fiquei responsável por tal post e fiz e postei. Nunca, nunca façam isso. Mostra pro técnico, mostra para fulano, né? Se entrou um post no Instagram onde tem uma informação totalmente equivocada, né? E não dá mais tempo, o engajamento já foi, isso são coisas que a gente tem que cuidar. Tem um grupo no Instagram, no TikTok para recolher ideias, então, tipo, vou postar lá, lembrei disso e tal. E outra coisa, a criatividade também vem das demais áreas, mostra que eles também podem dar ideias. Isso eu digo para equipes veteranas que ainda tem muita questão de, tipo, que é separado a engenharia e comunicação. Então, chega pro pessoal de programação, de elétrica, de mecânica, tipo, vocês têm alguma ideia de post e tal? Porque eles também são pessoas muito criativas e eu acho que é importante ser algo que envolva toda a equipe, beleza? Então, finalizando, o marketing ele não é só uma área de comunicação, ele envolve dados, escrita, matemática, conhecimento, desafio, estratégia, conexão, e ele é tudo isso em uma única área. E aí, ao pessoal que está aqui, né, que foram os guerreiros de ter ficado 1 hora e meia, agradeço muito a todos. E gostou do workshop, a gente vai ter o segmento dele, então, em como transformar isso em arte, né, na parte digital que vai ser na próxima segunda-feira, então. Design do zero, criando artes no Canva. Eu vou botar o link aqui na descrição também, mas aí vai estar lá no post da GC for Tomorrow também. E é isso, pessoal. Muito obrigada.